Se preparem, meus queridos, porque neste exato momento nós iremos fazer um react do vídeo do canal Heróis e Mais, do Tony e do Elvis, um salve pra eles aí. E é um tema, a princípio, voltado pra esse filme que está nos cinemas, que é Capitão América Admirável Novo Mundo. E vocês sabem por que nós vamos fazer esse react? Vem comigo que você vai descobrir depois da vinheta. Fala galera raiz, sejam muito bem-vindos aí no canal, preparados para esse react. E já vou dizendo aqui pra vocês, vai ser bem suave, tá? Bem suave, eu acredito que será bem suave. Diferente pra você que já acompanha o canal, pra você que assistiu as últimas lives aí do canal, que rolou na quinta. E a gente se estendeu, fez uma parte 2 no sábado, que é o vídeo, né? Resposta definitiva do Peter, vocês sabem aí o que eu tô falando. Então basicamente é sobre essa treta polêmica que tá acontecendo aí na internet, no YouTube, né? E a gente vai fazer um react sobre esse assunto. Eu acredito que deve ter sido aí um vídeo em que o Tony Wells fez uma refutação, falando sobre algum ponto de um vídeo até anterior do Peter, que eu não tô nem afim de assistir. Mas eu vou assistir aqui do Tony Wells junto com vocês em primeira mão, porque eu ainda não assisti. Então da mesma forma que eu assisti em primeira mão em live do Peter, esse aqui vai ser em primeira mão com vocês aí. E a gente vai ver o que eles têm a dizer aí sobre esse vídeo. Novamente eu tenho certeza que esse vídeo tá incrível, da mesma forma que o vídeo do Wagner, se vocês perderam aí, que ele refutou o Peter, também tá sensacional. Vamos lá então, e eu gostaria de pedir para você para deixar o seu like, que ajuda demais esse canal. Se inscreva caso seja a sua primeira vez, ou se você já conheceu o canal mesmo na live, que é sobre esse, mais ou menos esse tema, né? O Capitão América Sem Choro, da UCM, ou mesmo dos quadrinhos. E também eu gostaria de deixar um pequeno jabá, uma pequena propaganda dos nossos parceiros. Se você estiver se programando para fazer alguma viagem, se você ainda tem alguma dúvida, gostaria de deixar o contato aqui no QR Code, né, para você poder escanear, do nosso parceiro Sonhagem Turismo. Eles podem te ajudar em todo o processo dessa sua viagem, seja ali na questão de procurar um hotel, onde você vai ficar, se você vai precisar de um guia turístico, se você vai precisar, quais locais você poderia passear. Então dá uma conferida, entre em contato com eles, eles podem te ajudar e fazer uma consultoria ali e ter certeza que essa viagem vai ser inesquecível para sua família, tá bom? Vamos lá então para o nosso react. Toda vez que você estiver aqui no canal e você ver eu aqui nesse formato sem fundo, eu quero deixar bem claro que vai ser aí uma nova aplicação justamente quando a gente estiver fazendo o react, tá? Então quando você ver isso aqui, react. Obviamente eu vou sempre sinalizar aí no início do nosso vídeo. Mas vamos lá então. Um dos grandes sidekicks que, assim como o primeiro Robin, o Dick Grayson, ele conseguiu luz própria. E infelizmente, assim como o Grayson, ele acabou usando o manto do herói, que foi seu mentor. E ó, eu gostaria de deixar bem claro aqui o seguinte. Eu não cheguei... Eu li pouquíssimos quadrinhos na minha vida, porque a maneira como eu fui... eu segui quando era na minha infância, eu ia mais pro mundo dos jogos, locação e tal. Eu li pouquíssimo. Tinha alguns quadrinhos, mas não era nem quadrinho de fato, igual do Superman, do Homem-Aranha, enfim, eu li aquelas quadrinhos do Heróis, das notícias que estavam rolando na cultura. Eu tinha bastante aqui lá e os detonados, né, de jogos. Mas ali em alguma coisa ou outra. Mas eu passei a conhecer mais os personagens através das animações que tinha na década de 90. O Homem-Aranha Animated Series, X-Men, teve o Homem de Ferro e entre outras aí produções. Só que o ponto aqui, né, o Tony Wells, eles estão abordando, falando sobre os quadrinhos. Imagino ali que provavelmente o Peter, do mesmo jeito que ele fez no outro vídeo, tentando refutar ali o Wagner, ele sempre traz os quadrinhos para o embate, né? Ele sempre tentar trazer os argumentos ao seu favor. Só que, para aqueles que me conhecem, ou se caso você entrou, pegou só a treta ali das lives ali, se você pegar o meu vídeo
né, meu vídeo resposta ali, análise pro filme do Capitão América Admirável Novo Mundo, que eu fiz com o Ayrton, filho do Elvis, em momento algum, tá? Eu posso estar enganado, mas em momento algum de quase 1 hora dessa análise nossa, eu sequer citei os quadrinhos. O meu ponto a princípio na UCM é o Sam Wilson, tá? Sam Wilson, antes de ser passado essa passada de bastão, de virar o Capitão América, eu não tinha problema nenhum, eu gostei da maneira como eles construíram. E tem até um pequeno problema dentro desses vídeos narrativas do Peter, que ele quer trazer como ele era foda, o Sam Wilson era foda nos quadrinhos. Eu imagino que talvez ele deve ter sido foda, porém também deve ter tido esse viés progressista, lacrador, só que não foi construído isso, o Sam Wilson foda no UCM. Tanto é que ele apareceu no Winter Soldier, né? Sempre ali um sidekick, o pessoal sempre tá falando aí. Só que a gente viu que ele até passou perrengue com o próprio Homem-Formiga no início de carreira ali, que era, né, meio que um ladrão, cara. Então, assim, eu acho que, obviamente, era o filme do Homem-Formiga, então tem a questão do roteiro auxiliar, né, ajudar ele ali, dar um backup, mas no mínimo a gente esperava que o Sam Wilson, né, contornasse e não acontecesse o que aconteceu. Porém, foi a visão e construção da própria UCM, entendeu? Só que agora tem algumas coisas que, como eu digo, a questão da falta de soro, essa construção forçada, querendo impor que o Sam Wilson se torne o Capitão América, isso aqui acho que tem nem nos quadrinhos, tanto é que muitas vezes, não só pro próprio Sam Wilson, mas para outros personagens, ele pode até chegar aí, pegar o manto do personagem, do ator, do protagonista principal, mas depois de algumas edições, acaba voltando. Por quê? Porque não foi bem visto pelo público, não vendeu da maneira como eles gostariam, e muitas vezes aí esses roteiristas, diretores, justamente como o próprio Peter fala que são progressistas, vocês não sabiam disso? Eu sei, o problema é que progressistas, temos profissionais progressistas que olham uma obra, mas botam o seu profissional à frente, e tem alguns que visam primeiro a ideologia ao invés do entretenimento, então isso acaba estragando, porque tem bons profissionais que realmente fazem um negócio foda. Esses aí eu respeito, independente de qual posição política ele é, mas se ele deixou de lado a sua ideologia, mas focou no entretenimento, esse aí eu tenho que bater palma. Mas claro que em algum momento, em dado momento, em alguma obra, ele vai deslizar e ele vai fazer merda. Isso a gente já viu acontecendo aí no passado, né? Então vamos lá. O Capitão América. Contudo, diferente de Grayson, que se tornou o Batman por conta de uma tentativa frustrada da indústria de tentar emplacar o tal herói humano para que todos os heróis famosos... E detalhe, notem, como eu disse, em momento algum eu vejo as pessoas reclamando desses sidekicks, tá? Eu acho que obviamente que daí o Peter quis trazer uma narrativa, porque tem algum momento que eles têm que deixar de ser sidekick. Cara, eu gostei de Asa Noturna, mas acho que talvez deve ter tido essa história que eu fiquei sabendo, dele tentar virar o Batman, mas ainda consigo ver ele como Asa Noturna. Ele vingou como Robin e virou pro Asa Noturna. Eu acho incrível. Eu gostaria muito de ver um filme do Asa Noturna. Eu gostaria, particularmente. Talvez outras pessoas não aceitariam, mas adivinha, eu não vou tretar, acusar o cara, você não entende. Cara, essa é a minha visão, esse aqui sou eu. Eu gostaria de ver. Se vai ficar bom ou não, também depende do roteirista e do diretor, se eles vão conseguir fazer uma boa história. Aí, problema é que quando chega para personagens que tem um pouco menos de holofote, diferente de um protagonista, do Superman, de Mulher Maravilha, de um Homem-Aranha e tal, e quando chega nesses sidekicks, ao invés de eles... Como eles não são tão abençoados, não são uma categoria mais acima, igual aos outros heróis, logo eles poderiam compensar com histórias fodidas. Mas aí quando chega lá, eles... Cara, aí lacra, aí não compensa, não faz um negócio bacana para realmente as pessoas... para terem prazer em assistir esse personagem, aí é complicado.
complicado, cara. Mas, olha, vamos lá. Possam passar o seu manto para outros personagens, assim possibilitando que a indústria seja infinita. Sam Wilson se tornou o Capitão América por conta da militância esquerdista. Mas calma, que nós sabemos que muita gente gosta do Dick Grayson como Batman, mas nós sabemos também... Eu particularmente, eu tô falando de mim, eu gosto dele com Asa Noturna. Amo ele com Asa Noturna. Já falei em outros vídeos no canal, em lives, que eu gostaria muito de ver o Robin. O Robin, na verdade, em live actions, né? Ele nunca foi construído nos filmes do Batman. A gente só teve a versão a antiga, que é o Batman Forever lá, e outros dois últimos, que é com o carequinha raspado lá. Mas assim, foi a única versão... que nós tivemos, e eu gostaria de ver uma nova versão, mas mais construída, uma melhor construída. Eu acho que dá pra fazer, mas só que tem que fazer bem feito, né? Que ele já não é o Batman, ele é o Asa Noturna hoje. E não faria sentido de jeito nenhum ele deixar de ser o Asa Noturno para ser o Batman novamente. Da mesma forma que a gente também acha que não faz sentido o Sam Wilson deixar de ser o Falcão para ser o Capitão América. E a gente vai... Exato, cara. Essa questão... Por isso que eu falo ali que o Sam Wilson, pra mim, cara, eu não vi ninguém na UCM. Eu não lembro na época, tá? Talvez eu não tava tão a fundo em tudo isso que estava acontecendo, mas eu não me lembro de ninguém ter reclamado do Sam Wilson. Não me lembro, entendeu? Eu gostei da construção do Sam Wilson. O problema é que eu não consigo ver ele como Capitão América. Agora, por que eu não consigo ver ele como Capitão América? Eu tô sendo extremista? O meu público, você que assiste, você também que não consegue enxergar ele como Capitão América, você também é extremista? Não! Você só não consegue ver esse personagem como Capitão América. Eu não consigo, daqui a alguns filmes, que talvez do jeito que foi construído esse Capitão América Admirável Novo Mundo, que deu a entender, obviamente, com todos os vazamentos que a gente já ficou sabendo, o Robert Downey Jr. vai estar de volta, vai ter ali o Doomsday, parte 1, parte 2, vai ter o Quarteto Fantástico esse ano, nós vamos ter ali, pelo visto, nesse filme, já deu a entender que provavelmente o Sam Wilson vai fazer a captação e trazer os novos Vingadores, não sei se vai ser os jovens Vingadores. Você tá percebendo os estilos de heróis? São heróis que não traz aquela vontade de querer assistir, entendeu? Aí fica complicado, mano. Vai explicar muito mais aqui nesse vídeo, porque esse vídeo não é sobre Herói Manto, tá? Em breve vamos fazer um vídeo especial para falar a nossa opinião sobre Herói Manto. Hoje nós vamos falar sobre Sam Wilson e como ele é usado hoje em dia pela militância de esquerda para passar uma mensagem lacradora. E vamos mostrar a vocês como a mensagem antirracista que o personagem tinha nas suas origens era muito mais eficaz. Ele, como Falcão, era um personagem muito mais eficaz para passar a mensagem antirracista, a mensagem da igualdade, a mensagem dos direitos civis. Vamos mostrar aqui para vocês as mensagens políticas de antes e a lacração de hoje, como realmente é algo muito, mas muito diferente. Roda a vinheta porque tá no ar. Heróis e mais. Show demais. E detalhe, tá? Novamente, trazendo aqui... Nossa, fiquei até amarelo, né? Com o fundo deles. Tô amarelo. Mas, se você assistiu o vídeo do Wagner, o Wagner, claro que ele trouxe pro argumento, pro debate, um quadrinho, se eu não me engano, ou dois ali. Ele ficou ali jogando entre um e outro. Ele pode trazer outros. Ele pode trazer outros quadrinhos, que foi o caso que o próprio Peter tentou refutar em cima de novo, porque ele trouxe um arco. Cara, ele não entendeu a ideia. A questão é aquela... A gente vê que a história foi bem pesada na lacração. É a questão... Novamente, que o próprio Peter sabe que tem ali roteiristas, desenhistas ali, que os caras são progressistas, então eles trazem esse viés ali
pros quadrinhos. A gente viu isso no próprio vídeo do Wagner, tá? A gente viu que foi construído justamente numa época, 2017, em que o Trump tava ganhando e o cara com prints lá o Wagner com prints do X, né? Que o cara tá falando coisas ali sobre os republicanos. Então a gente, cara, não tem como você negar isso aqui, você ainda falar que não. Veja bem, isso não existe. Eu adoro. Eu tô sentindo falta. Ô, Tony Elvis, traz aquele trecho de vocês cantando. É maravilhoso, cara. Olá, queridos heróis. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Alan. Vamos lá. Falar sobre heróis e muito mais além da cultura pop para você. Aqui a gente fala de super-heróis, aqui nós falamos da vida real, falamos de hominho, falamos de personagens que não existem, mas nós falamos. Eu entendi esse personagem que não existe, hein? Eu entendi. Eu acho que esse vídeo foi depois do... Tava em público, né? A questão do Vilela. Que, por sinal... o que o próprio Vilela disse, se vocês acompanharam aí, vou contextualizar, ele disse isso no podcast de uns 2, 3 anos atrás, que o próprio Tony Elvis foi lá, né? Mas o Elvis deu uma resposta muito bacana, legal ali. Só que isso aqui é um argumento que todos, eu repito, todos os caras, quando a gente vê a gente reclamando de algum personagem, mas trazendo embasamento, quanto, olha, tá tendo a desconstrução, olha, tá trocando o personagem, não tá sendo digno, nos quadrinhos, aí eles sempre trazem, mas você sabe que ele não existe, né? Sempre, né? Sempre. Debatemos e temos muitos membros aqui neste canal e muitos inscritos. E falando em membros, você está vendo aqui mais um personagem lindíssimo que existe no imaginário de muita gente. E ele simplesmente é querido pelos fãs dos X-Men e também pelos não fãs de X-Men. Wolverine. Exatamente. Se você se tornar membro do canal nível prata acima, pode ser nível prata e nível ouro, você vai estar ajudando o canal e concorrendo a este Wolverine, que é simplesmente um lançamento da Iron Studios. E nós temos para você. A Iron Studios tem uns negócios ali irados que eu queria pegar, mas é um pouco salgado. Pra quem aí é colecionador, né? Se considera nerd, né? Diferente do que algumas pessoas pensam que você não seja. Mas é muito bacana, tem umas coisas bacanas lá na Iron Studio. Membro nosso querido Antônio Garcia. E agora a gente vai passar para você através de um sorteio. Quando a gente bater mais 300 membros aqui no canal, a gente vai sortear para esses membros. Então se torne membro do canal e concorra a esse Wolverine lindíssimo da Iron Studios. O filme Capitão América Admirável Mundo Novo foi lançado e teve muitos problemas. E o principal deles é justamente a jornada de Sam, o novo Capitão América. Infelizmente, os roteiristas militantes, eles não conseguem mais escrever sobre um personagem negro se não for sobre racismo ou qualquer... E detalhe, é como eu falei na minha análise junto com o Ayrton. Quando eu falo que eu não gostei... Primeiro, o Sam Wilson ser o Capitão América é lacração. Só que o meu ponto principal no meu vídeo foi que o filme é ruim. E eu já disse aqui e repito novamente. Se você gostou, cara, tá tudo bem. Tá tudo bem se você gostou. Porém, eu sei admitir em que ele chega a ser melhor que um Thor Amor e Flopão, que The Marvels. Mas ainda continua sendo um filme ruim. Não dá, cara. E eu disse também em relação a... Ele fica se vitimizando. Isso aqui veio lá na série dele, do Falcão com o Bucky. E aqui também ele se vitimiza, cara. Porra, não dá, cara. Eu não consigo olhar ele. O Sam Wilson, o momento em que ele não entrava nesses discursinhos de vitimismo... Tava lá ali só sendo o Sam Wilson, o Falcão ali. Porra, cara, show de bola, tá muito massa. Começou a entrar com esse discurso, cara, é chato demais, cara, é desnecessário. Você perde a mão, você faz a pessoa se desconectar do filme, daquele momento, cara. A pessoa percebe, talvez a pessoa não percebe, mas ela sente que tem algum incômodo, tem algo que tá incomodando. E isso me incomodou demais. Isso é das coisas que me incomodaram no filme.
qualquer outra coisa lacradora que faça parte do ideário woke atual. O que nós acreditamos que aconteceu com esse filme, a gente já tem resenha aqui no canal, é que todas as diversas mudanças que foram feitas em cima do personagem Sam Wilson deixou ele muito raso. O personagem é simplesmente mal adaptado nesse filme e é como se fosse um coadjuvante no próprio filme. E nisso, meus queridos heróis, E isso que ele falou tem razão. Não sei se você já assistiu. Pra mim, eu senti muito que o Harrison Ford, o filme é mais o Harrison Ford do que o próprio Sam Wilson. Entendeu? Não sei, novamente, eu repito aqui o que eu disse lá no meu vídeo, mas eu também sugiro vocês assistirem a minha análise. Eu não sei se tem a questão de contratual, de questão de o Harrison Ford, por ser um ator já consolidado na indústria, famoso, conhecido, e por questões contratuais ele exija que tenha mais tempo de tela. A gente não sabe, né? A gente tá aqui tentando entender, mas isso aqui, cara, você vê que tem um foco maior ali em cima do Harrison Ford. Eu senti isso, né? Então... os próprios lacradores concordam com a gente, ou nós que concordamos com os lacradores. A questão é o seguinte, o personagem não lacrar é positivo pra gente. Pra eles, só é positivo se o personagem lacrar. Exato, a gente já viu isso. A gente já viu isso em canais que muitas vezes... E tanto é que a gente tem nessa... Quando saem vazamentos, o pessoal já recebe cabine de imprensa e tá falando bem... Um lacrador falando que o negócio tá bom. Por exemplo, aconteceu agora recente do Omeleft falar bem da série do Demolidor. Que do Demolidor eu já disse em vídeos aqui no canal e volto a dizer, eu acredito que vai ser a melhor série de longe disparado da UCM, da Disney Plus, dessa leva de séries, porque foram péssimas. Só que quando a gente pega e vê um Omeleft falando bem, o que a gente dá a entender? Porque a credibilidade deles é zero. No meu ponto de vista e de muitas pessoas. Vamos ser bem sinceros. E eles falando isso, você fala assim, cara, esse negócio realmente é bom? Ou eles estão falando que é bom por causa que tem muita lacrada, tá do jeito que eles gostam. Aí você tem que esperar sair, realmente analisar e ver se realmente é bom. Ou se realmente, para essa, eles estão, né, dando um voto de vamos falar bem mesmo do negócio, porque isso acontece, isso está acontecendo muito na indústria, tá bom? O pessoal falando, quando eles falam mal, é porque ou realmente o negócio é ruim, mas é porque não tem a quantidade ou não tem um nível de lacração que eles gostariam nesse filme, né? O arco do Sam Wilson fraco, porque ele é fraco. O personagem carece de uma transformação. A jornada do herói do Sam Wilson é muito fraca. Exato. Isso também, isso tem, porque assim, o único momento que a gente vê ele treinar, a gente sabe que ele já é um cara ali do exército e tal, a gente viu essa construção como o Falcão ali nos outros filmes ali ao lado dos Vingadores ou mesmo do lado do Capitão América. Só que aqui a gente não vê ele treinando, você não consegue trazer isso, fazer a gente acreditar nessa proposta. A única coisa é que a gente vê ele lutando, né, treinando o Joaquim contra o Isaiah Bradley, que tem o soro, né, que foi o primeiro Capitão América ali e tal. E ele tentando pegar uma fita, então a gente não tem algo a mais, a gente realmente, eu preciso comprar, você precisa fazer eu acreditar nisso. Como eu disse, tem algumas coisas nesse universo, por ser fictício, fantasioso, eu compro, eu respeito, eu vou lá e eu aceito. Só que tem algumas coisas, tem algumas narrativas que devem ser bem construídas para eu poder pegar e falar assim, tá bom, você me comprou, realmente, eu acredito nisso aqui, só que tem coisas que são muito rasas, pouco exploradas, pouco construídas, aí fica difícil pro público. E quando a gente cita, a gente é chato, a gente é extremista, aí não tem como, né? Empolga
folga. Mas para os lacradores, por ele ser negro, o importante é que ele lacrasse. Que é o que acontece com o personagem, infelizmente, recentemente. Mas não era assim antigamente, não. Não era. O personagem passava uma vibe de união entre brancos e negros. E tudo isso foi jogado no lixo. E a cultura woke, hoje com esses roteiristas woke, não sabe como recuperar essa essência do Sam dos primeiros anos. Vamos lá então, porque o Sam Wilson é o primeiro personagem afro-americano da Marvel. Na verdade, ele é o primeiro personagem afro-americano da história dos quadrinhos. Olha que bacana. Só que feito Olha que massa. Ele não foi o primeiro negro, mas sim o primeiro afro-americano, ok? O primeiro personagem negro foi o Pantera Negra, que foi criado por Jack Kirby e Stan Lee. E o Falcão foi criado em 1960. E detalhe, ambos, deixar bem claro aqui, tô falando por mim, mas eu acredito que isso vale para quase todos os nerdolas. Dificilmente você vai ver alguém falando que não gosta do Sam Wilson, Falcão, não o Capitão América, Falcão, ou Pantera Negra. Pantera Negra também gosto de Pantera Negra. Entendeu? Pantera Negra, eu gosto dele. Da forma como eles construíram ali, pra mim, do primeiro filme ali que tinha o Chadwick Boseman, também gostei. A aparição dele na Guerra Civil, que foi um dos... Tem 3 personagens na época da UCM que chamam muita atenção. Um foi o Homem-Formiga, chamou muita atenção na Guerra Civil. O Pantera Negra e também o Homem-Aranha. São 3 personagens ali que brilharam muito pra mim, tá? Brilharam muito. E gosto deles. Tá? E também, como eu volto a dizer, repito, a Marvel fez merda de pegar, em vez de trazer um outro ator pra continuar trazendo vida pro T'Challa e manter o manto do Pantera Negra, não. Passaram pra Shuri. Aí teve aquela briga. Não dá, cara. Não ficou bom. Não dá. Cara, não dá. Mantém ali o T'Challa, entendeu? Mas vamos lá. 69, na revista do Capitão América, número 177, também por Stan Lee, só que com o desenhista Jimmy Cola. Vamos resumir como é que foi o primeiro encontro do personagem com o Steve Rogers, como é que foi a chamada do personagem ao heroísmo. Então presta atenção aí, que muitos de vocês talvez não conheçam as origens desse personagem, que começou como sidekick e é um personagem não muito famoso. Se liga aí. Então presta atenção. Presta atenção, meu querido, você vai gostar. Foi na Ilha do Caribe, a Ilha dos Exilados. O Sam ajuda o Capitão América a derrotar o Caveira Vermelha. O Steve Rogers percebe o potencial do Sam e o acolhe como um aprendiz. Ele dá um uniforme a ele e treinamento de luta, corpo a corpo. Ele então se chama Falcão. Agora, vocês estão percebendo que eles estão contando a história, já tô gostando, mas você vê que tem diferença dos quadrinhos pro CM, e o Peter quis levar isso o debate para os quadrinhos, sendo que em momento algum eu reclamei dos quadrinhos, em momento algum eu tava falando da UCM, a construção. E a construção inicial do Sam Wilson no CM é diferente do que eles estão falando aqui. Vocês sabem, quando o Steve Rogers viu ele lá, ele era um cara, não é, vou falar aposentado, ele começou a contar um pouquinho da história dele, se aproximou do Steve Rogers e no fim tava ali nos Vingadores. É completamente diferente isso aqui. Porque é o cinema, é diferente, eles adaptam da forma que eles acham mais interessante, que fica mais fácil de adaptar, ou mesmo mais fácil de lacrar, né? Vai saber, né, como que eles fazem. Mas não é o caso ali, lá no começo, mas vamos lá. Não porque voa com asas mecânicas. Isso só vem depois para o personagem. O Falcão tem esse codinome por causa da sua habilidade em falar com os pássaros. Aqui ele fala com os pássaros também. Ele fala com o periquito eletrônico lá dele do Wakanda, cara. Agora tem 2. Oh, meu Deus do céu. Também eu acredito que eles foram pra essa questão tecnológica, que talvez é mais fácil do que recriar um animal em CGI. Eu não sei, né, cara? Eu não sei por que eles acham essas decisões. Não sei se você achou difícil, apelativo, complicado demais para trazer isso em CGI. Ou talvez teriam que explicar como ele conversa com os animais da mesma forma que ele tá falando aqui. Não sei. Não sei, talvez eles ficaram com preguiça de explicar essa parte e trazer algo mais raso e mais tecnológico. Não sei. A gente não sabe, né, qual que é a ideia dos caras, né? Especialmente com o Asa Vermelha sendo no Falcão de verdade, que na adaptação do MCU colocaram um drone. Isso ficou muito ruim, na nossa opinião.
Depois dessa parceria formada e alcançando a vitória, ambos, heróis e ajudante, voltam para os Estados Unidos. E Steve Rogers deixa seu novo amigo e discípulo na sua casa no Harlem, bairro negro, que era um dos alvos de recrutamento do movimento Black Power da época, que era um movimento radical que pregava, infelizmente, uma resposta violenta às leis terríveis que tinham nos Estados Unidos naquela época. Esse movimento na época é histórico, tá? É histórico. E os escritores realmente inspiraram a sua narrativa nesses movimentos que aconteceram lá nos Estados Unidos. E repare só nesta página aí, meu querido herói. Essa arte reflete pra gente o que é positivo nisso aí. Dois personagens, um branco e um negro, simbolizando o que realmente deve ser feito, a união dos seres humanos. Exato, cara. Exato, cara. Eu fico... Por isso eu falo, esses discursinhos, eles estragam as histórias, né? Eu acho que a gente tem que lutar pra ter essa... todo mundo viver junto. E aqui ele mostra justamente isso, cara. Não ficar atacando, não sei o que. Eu sei que teve toda a segregação no passado, mas a gente tem que trazer isso, cara. Isso, cara. Só que os caras não. Os caras não, né? Os caras não querem isso aqui de jeito nenhum, meu Deus do céu. Humanos. Falcão foi criado para isso, para tratar da união entre brancos e negros. Mas preste atenção, tem muitas nuances. Fica aí, calma aí. Sim, existia muita injustiça naquela época. Leis racistas eram terríveis e graças a Deus essas leis foram derrubadas. Mas pregar o revanchismo, um levante violento contra os brancos, é tão nocivo quanto, pois assim o ódio só vai se propagar. Essa era a mensagem do Falcão. União, revanchismo. Não, Falcão sim deve ter sido inspirado em Martin Luther King. É isso aí. Martin Luther King é foda, cara. Então, ele tinha em seu core também a questão dos direitos civis. Isso era patente, mas rejeitava completamente o separativismo. O Sam Wilson era contrário a esses ideais pregados por radicais. Contudo, vejam como o personagem tem várias camadas. O interesse romântico do Sam Wilson é uma militante radical do movimento. A namoradinha do Sam Wilson era militante. Militante radical. E ele não. Exatamente. Ele não era. Ele era contra ela. Inclusive, essa namoradinha também tá no filme, só que é retratada totalmente desfigurada. Nossa! Diferente. Cortaram um monte de fala lacradora dela no filme Capitão América 4, tenho certeza disso. Cortaram um monte de fala também do Sam. Essa personagem... Que é a questão lá, né, do... que a gente já mencionou, que a gente macetou, como o próprio Peter costuma dizer, que durante 2 anos antes do filme lançar, a gente ficou fazendo vídeos e tal, porque eram vazamentos que estavam acontecendo na internet sobre refilmagens, mais refilmagens, foi pra sessão teste, os caras não gostaram, refilmagens de novo, Trump ganhou a eleição, refilmagens. Eu acho que, cara, deve ter muita coisa ali que os caras tiraram, devia ter muita lacrada nesse filme. É muita, cara, com certeza por causa que o Trump ganhou, eles removeram essas lacradas. E você nota, né? Você percebe que no filme tem muita coisa, tem muita incoerência, tem muita coisa que você tirar ali e não vai fazer falta. Por exemplo, o personagem do Giancarlo, a viúva negra ali, mano... Ela, a namorada do Falcão, ela foi criada na época justamente para trazer esse lado radical dos negros, que até hoje existe, como a gente falou. Isso, para conversar com a ala mais radical de fãs do Capitão América que estariam lendo aquelas histórias. Isso é super importante, você ter os dois lados, ter esse debate. Claro que a visão do Sam Wilson era a visão correta. A visão do herói tinha que ser a visão correta, nesse caso aqui a dele era. Em um debate dos dois, por exemplo, na primeira interação deles, Leila fala que o povo negro precisa de guerreiros e não de assistentes sociais. Sam Wilson era um assistente social. Olha só, sabia disso? Mas Sam, em contrapartida, diz que esse orgulho pode ser adquirido, por exemplo, arrumando um emprego e tendo condições para comer. Olha só o discurso do Sam Wilson, meu querido herói, minha querida heroína. Pra namorada. Ô, sua radical de merda. A primeira interação deles ainda nem rolou, ele só deu uma... Ou você é gatinha, você é bem gatinha. Mas mesmo assim, dizer, ó, por que a gente não arruma um emprego pra esse bando de negro aí? Esse era o trabalho dele. Vamos arrumar emprego, vamos dar dignidade. Esse negócio de estar sinalizando virtude, quebrando o patrimônio público. A gente tem que mostrar que... Isso eu acho legal.
Tem filmes, né? Tem filmes que retratam isso, que eles... meio que filme... Não sei, vou falar que é fatos reais, ou pelo menos filmes que retratam motivacionais, que mostram a vida de um negro, meio que no final desse período em que ele sofre dificuldade, mas ele quer tentar mudar, ele quer ser diferente. E tanto que a gente vê, né, que por você querer ser diferente, os outros olham pra você e olham pra você como você é diferente. Por que você tá sendo... Olham, sabe, pisam em cima de você, porque você não escuta rap, porque você não picha, porque você não sei o quê. Aí eles olham pra você diferente. Isso eu acho muito legal nesses filmes, porque o cara quer ser diferente. Ele quer que as pessoas olhem pra ele não como Eles querem que olhem pra você e falem assim, não, realmente, o cara tá ali por merecer. Ele não tá ali por cota, ele tá ali porque ele mereceu. O cara é bom. Isso vale pros tempos atuais também, cara. É a mesma coisa que eu sempre falo. Se você é uma feminista, se você é um YAG, trans, o caralho que for, pode ter os cargos, seja de gerente, seja de roteirista, pode ser qualquer cargo, desde que esteja ali por merecer. Não porque chegou na entrevista, eu sou YAG, eu sou negro, eu sou feminista. Não, eu quero saber se você vai entregar algo digno. As empresas são assim, isso deveria ser válido, da mesma coisa para o cinema, para Hollywood. A gente quer ver um cara que sabe fazer uma boa história e não ficar pregando virtudes ali nos filmes, cara. Lojas de empresários, tu acha que vai ajudar o povo americano, o povo negro? Seu Wilson descer a lenha. Hoje não, hoje ele é meio bocó. Pois é, dentro desse hoje não, hoje ele é meio bocó. Nossa, mano, gente, olha, sem brincadeira, eu acho que eu vi ali um vitimismo dele no filme umas 2, 3 vezes. O final foi tipo a lapada, né? A lapada, obviamente, foi como eu disse, foi ambígua, foi um trocadilho não só com as coisas que acontecem no universo CM, né? Com as ameaças, as pessoas, mas também com o público de fora, os nerdolas, talvez, as pessoas que não veem ele como o Capitão América. Obviamente foi isso aí, só pra dar aquela alfinetada, que os caras, eles sabem que tá tendo o pessoal tem esse burburinho, tem a galera aí debatendo na internet, e os caras, novamente, é chato, estraga o personagem, cara, estraga o personagem. Radical, existe a ideia de que os brancos devem aos negros. Você, negro, tem uma vida miserável por conta dos brancos. E aqui no Brasil teve um apresentador de TV, um ex-apresentador da Globo, que falou uma palavra assim muito estranha, para dizer o mínimo. Presta atenção aí. Qual é o caminho? Você está falando dos problemas. Daqui para frente, o que se fazer de maneira prática? A gente falou cotas, é um caminho. Que mais? Educação. Terminar os brancos. Interessante que tudo que você fala é pela paz, né, mano? Eu tô perguntando. Não tô afirmando. Caraca, essa ideia foi diabólica. Parte do processo é a redistribuição do privilégio. O que é? Como? Aí, parceiro. Então, sabe? Espero que seja. Espero que seja. Tá vendo aí, cara? Espero que seja. Porque senão vai ser Burkina Faso. Vai ser o quê? Burkina Faso. Vai ser as guerrilhas. Ai, legal. Aí você se mostrou quem você é. Exatamente. Aí você mostrou, essa sua casa não vai ser sua mais. É a parada, você me deve a sua alma. Você me deve a sua alma. Essa declaração desse cara é muito perigosa, meus queridos heróis. E é igualzinha a namorada do Sam Wilson, a Leila. Veja que interessante, o Falcão era um guerreiro. Ele tinha todos os atributos que a Leila disse que o seu povo necessitava. Mas o Sam era um guerreiro não apenas do povo negro, ele era um herói de todos, um super-herói, e protegia brancos e negros, e combatia criminosos brancos e criminosos negros. Eu faço uma analogia com os X-Men aqui bem rápida, que muitos falam que é bom os humanos serem
contra os X-Men que precisamos de mais histórias assim. Mas a maioria das histórias dos X-Men, as boas, são contra próprios mutantes. O que é importante para todos nós entendermos aqui no início do personagem, na mensagem dele, no arquiplot do personagem, é que ela tem camadas. O personagem era muito mais complexo nessa época. E na nossa visão, ele tem um discurso mais sensato e mais adequado com o arquétipo do herói. O Tony falou dos X-Men. Os X-Men são heróis. Se você tem um herói, ele não vai pensar em pele, ele não vai pensar em gênero, ele não vai pensar em nacionalidade, ele vai pensar no ser humano. Exatamente. E, cara, isso que eu falo, né? Eu fico imaginando como que vai ser a adaptação dos X-Men. Até imagino que talvez é onde eles vão querer lacrar com força, né? Por ter esse grupo de pessoas e tal. E eu fico imaginando, porque que nem teve a questão do Magneto, ele tinha razão, os caras falando aí na internet, por causa do X-Men 97. O Magneto, por ser vilão, quando chegar no momento de ele dar o fim nas pessoas, nas pessoas, né? Porque a batalha dele é contra os humanos, porque eles têm um ódio, têm um preconceito com eles por eles serem uma raça evoluída, né? Por serem mutantes, terem poderes e tal. E nisso que eu falo, ele não tá cagando e andando pra cor da tua pele. Tanto que você pega lá, eu não sei quantos quadrinhos, mas na animação antiga ele não falava, ele nem citava porque é branco, porque é negro, é humano. A palavra ali era humano. Então ele não quer saber se você é trans, se você é negro, se você é feminista. Mano, vai pra vala, ele passa a navalha. Você entendeu? Ele mata tudo. Então essa é a questão. Nessa hora o cara não quer saber de nada, né? O Sam Wilson, apesar de negro, era um herói acima de tudo. Então essa mensagem de união do personagem e o fato dele ser um assistente social é sensacional, na nossa opinião, ok? Você acha que o Sam Wilson ser lacrador, dar aquele discurso idiota como ele deu lá no UCM, é mais importante para a causa negra? Concordamos em discordar. Eu também, como eu disse, eu acho péssimo, e isso estraga o filme, na minha opinião, isso estraga o filme. Obviamente que tem pessoas que vão concordar, vai achar legal, vai achar, cara, eu particularmente isso aí estraga. Eu não consigo ver um herói dando discursinho ou se vitimizando, tá? Eu sei que tem a jornada do herói, tem um momento que ele vai ter uns perrengues, vai ter umas dificuldades, vai ter ali a sua dúvida quanto à relação, se ele deve seguir ou não, mas pro Sam Wilson aqui, a forma como foi construída aqui no CM, meu Deus do céu, cara. Nessa parte, né, do filme. Aqueles heróis do Sam Wilson foi chamado várias vezes de Uncle Tom, nome do personagem de história, que é usado como ofensa para negros, que são menos militantes radicais da causa dita negra. Aqui nós temos um termo análogo. Lembra que eu falei agora há pouco? Que tem... A gente vê isso em filme. Busquem ali assistir vários filmes, o médico lá, o Carlson, Ben Carson, que é com o filme Cuba Gooding Jr. e outros filmes que você vê ali eles tentando fazer de tudo para ter uma vida diferente do que o pessoal negro tem. E a própria raça, o próprio pessoal dele olha ele e olha como que ele está lutando uma causa diferente. Então eles não querem fazer nada de diferente para poder mudar isso. Por isso que eu falo, hoje em dia não dá para ficar reclamando. Teve esses problemas? Teve, mas tem negros bem-sucedidos em todos os lugares. E eles não fizeram, repito, eu acredito que eles não fizeram por causa de cotas, eles fizeram por merecimento. Estão ali porque se esforçaram, porque quiseram ser diferentes de tudo isso, porque quiseram mostrar para a cidade, para o país, para o mundo, que eu sou foda, eu consigo e eu vou fazer isso acontecer. E tá aí pra mostrar pra gente. Capitão do Mato, que inclusive, assim como o Sam Wilson, Elvis e eu já fomos chamados de Capitão do Mato. E acredite, recebemos ataques racistas frequentemente aqui neste canal.
olha isso, o que o cara escreveu. O administrador disse o seguinte, lá na página. Não vamos aceitar divulgações de vídeos do canal Heróis Mais, aqui no Valfenda. O grupo é Valfenda, beleza? E em nenhum portal de Tolkien no Brasil. Ou seja, ele é dono de todos os portais de Tolkien. Ele é dono de... Se eu criar um portal de Tolkien, ele também é dono. Ele também não vai deixar de colocar o vídeo no nosso próprio vídeo. No teu grupo. Assim, cara... E o Cara, isso é bizarro, cara. Os caras estão de boas que eles nem entenderam a gravidade, tá ligado? Do que rolou nessa situação. Eu vou explicar pra vocês, assim... É legal isso aqui, mas é assim, não é nem entendeu, né, macho? Eu acho que a gente tem que rir pra não chorar a situação, porque você vê umas coisas assim tão bizarras, vocês percebem que eles são negros, estão falando aqui em relação, né, acho que foi na época do Anéis do Sofrer, e mesmo assim não pode. É a mesma coisa, bota aí uma mulher reclamando das coisas, dos direitos que as feministas lutam. As feministas abandonam, jogam pra escanteio, sai fora. Você não faz parte do nosso grupo. Eu tô fazendo esse vídeo por uma decisão minha, tá? Eles nunca falaram nada comigo, nem me pediram nada. Eu cheguei lá na live deles, eles tinham lançado um vídeo pra membros lá, e os membros deles começaram a falar sobre essa situação. E Tony Wells, cara, eles não são o tipo de pessoas vitimistas, eles não gostam desse tipo de posicionamento, e eles Melhor coisa, Eu acho, por isso eu falo, da mesma forma que você não se sente bem quando você tá consumindo uma obra, um filme, e você vê um personagem lá dando uma lacrada, um discursinho aleatório, como também eu acho que você não gostaria que você tá ali com uma pessoa, a pessoa fica se vitimizando. Você quer estar com uma pessoa, você quer que a pessoa tenha punho firme, que a pessoa sabe que é convicção, que ela é foda, tal, não sei o quê. Agora você tá ali pra brincar, pra se divertir, a pessoa tá constantemente lembrando que não sei o quê. É chato, entendeu? É chato. E eles não fazem isso. Eu que vi essa situação e fiquei indignado, e nem eles entenderam a gravidade. Você vai ter comentários aqui, cara, bem nojentos falando sobre o Tony Wells, como por exemplo, tem essa publicação aqui que compara... O olho de Sauron. Esse próprio administrador aí compara o Tony Wells a um nazista negro, sacou? É basicamente isso que ele faz aqui nessa postagem. É simplesmente nojento. Eles têm essa visão estereotipada do negro, né, cara? Que o negro, quando pensa diferente, ele é um traidor da própria raça. É basicamente isso que eles fazem. Isso é nojento. Acusar alguém de racista só porque não concorda com o seu pensamento, isso é muito perigoso. Meus queridos heróis e heroínas, a própria lei... E eu vou além, né? Não é nem perigoso. A pessoa tem problemas. Uma coisa que eu sempre falo aqui no meu canal, né? Tô respondendo pelo meu canal, mas eu sei que essa é a luta também da Liga, que discordar não é ofensa, gente. Você pode gostar de um negócio, tá tudo bem. Nesse próprio mesmo vídeo que eu fiz, a análise do Capitão América, o próprio Ayrton gostou do filme, em momento algum ataco ele, tenho ele como um amigo com muito carinho, respeito ele, vem nas minhas lives, você já viu ele nas lives, já viu as lives da Liga Nerdola, então isso aí não tem problema, e vocês já notaram, para vocês que consomem todos os canais aí, basicamente, da Liga Nerdola, vocês vão perceber que a gente gosta de coisas divergentes, né, o Giga gosta do filme lá ali do Snyder, ali do Rebel Moon, o Mafinha gosta do The Last of Us, o terceiro episódio. Eu gosto de Power Rangers. Então a gente não tem nenhum problema. Isso aqui não afeta nada. A gente brinca, a gente zoa entre a gente com respeito. Entendeu? Só que as pessoas não entendem isso. E também, novamente, a crítica do filme do Sam Wilson, do filme do Capitão América aqui, eu falei que o filme é ruim. Entendeu? Obviamente que aqui eu entendo que eu acredito que os meninos estão trazendo aqui é para refutar com certeza algum outro vídeo do Peter que traz os quadrinhos ali para tentar explicar, mas novamente nós estamos falando de maçã e não de pera, é da UCM, mas já que trouxe os quadrinhos, aí eles estão aqui reforçando também que sim, ele é bom. Quanto a Falcão, como ele era bom e como ele não era vitimista, entendeu? Não era lacrador.
chama o Sam Wilson de Capitão do Mato. Exatamente. De Uncle Tom. Todo esse ato de Sam, ele mostra claramente que os roteiristas queriam demonstrar os dois pontos de vista. Mas, como a gente já falou, claro que o ponto de vista de Sam era o certo, como é o ponto de vista de um herói. Inclusive, o líder radical do grupo que a Layla fazia parte era o próprio Caveira Vermelha disfarçado, que pregava o ódio aos brancos e também aos negros que não concordassem com seus ideais. No final da história, o grupo percebeu que estava sendo enganado e baixou as armas. Meus queridos heróis, aqui existe uma analogia clara do Caveira Vermelha com brancos que se dizem defender os negros e negros que se dizem defender os negros. Presta atenção, você está seguindo algum líder desse jeito, disfarçado? Caveira Vermelha disfarçou-se para dizer que era o bonzinho da vez. Muito cuidado com quem você está seguindo, com quem diz que defende os negros. Então, meus queridos heróis, o tom da mensagem do Falcão... E eu vou além, né? Muitas vezes, pessoas que atacam e diz que você é ista, você sabe, né? Todo tipo de ista, todo campo de ista que apontam, muitas vezes eu tenho as minhas dúvidas, tá? Porque fala numa facilidade e tenta, né, inventar as coisas aqui, quando eu não sei como que é a conversa em off desses tipos de pessoas que vão dar madeirada, que vai pegar, quer dar o fim da vida da pessoa. Esses tipos de pessoas que falam esse tipo de groselha, esse tipo de coisa, esses aí sim que me preocupam. Esses aí me preocupam mesmo. Vai mudando conforme o tempo. Como ele tem muitas camadas, ele vai evoluindo aos poucos. Infelizmente, mas para o crescimento do personagem, isso foi positivo. Então ele começa a se tornar menos interessante na nossa visão. Ele poderia continuar com uma mensagem mais de união e não se sentir inferior perante o Capitão América. É visível que mesmo com a ideia de união, a parte mais segregacionista do movimento negro também precisava ser fortificada na narrativa deste personagem. Só para vocês entenderem, o Sam Wilson se afasta do Capitão América justamente porque ele sentiu a necessidade de ser um herói solo, um herói com luz própria. E ele não aguentava mais ser chacota do seu próprio povo. Lembra que a gente falou que esse personagem tem camadas? E mesmo que na nossa visão... Porque com certeza as pessoas ficam ali e isso vai pesando, né? Vai pesando, a influência e tal... não seja interessante para o crescimento do personagem, isso foi um impulsionamento para ele mudar, para ele se tornar um personagem completo. Ele vai sair das sombras do Capitão América. Veja que mesmo se afastando um pouco, mudando um pouco, evoluindo alguma coisa aqui e acolá, isso ainda faz parte da essência desse personagem. Nessa história que vocês estão vendo aí, é a primeira vez que o Sam Wilson usa a roupa do Capitão América. Ele estava sendo ali acusado de cometer um assassinato e ele precisou se disfarçar de Capitão América para fugir da polícia, passar pelos policiais. Olha só como ele estava indo contra um movimento chamado de Cabeças de Diamante, um movimento negro que era contra os brancos. Nessa página, nesse diálogo aqui, o Sam Wilson achava um movimento totalmente radical e violento e que, inclusive, poderia atrasar o progresso que eles conseguiram durante séculos de luta. Olha que diálogo, cara. Olha como os caras sabiam escrever antigamente. Ele, inclusive, diz que o movimento negro teme esse movimento radical, mas não tem força contra eles. Vocês acham que o Falcão dessa época apoiaria o movimento radical e violento chamado Black Lives Matter? Movimento esse que, inclusive, roteiristas tá no jogo. Miles Morales para apoiar esse movimento Black Lives Matter. Meus queridos heróis, eu nem sei se o Sam Wilson hoje apoia esse movimento. Eu não duvido, Tony. Eu não duvido, porque os roteiristas de hoje não sabem escrever mais como antes. Então, meus queridos heróis e heroínas, é verdade. Por isso que eu falo. Profissionais, muitas das vezes, estão lá para uma... Vou falar que é cota, mas estão ali por causa de fazer parte de certos grupos ideológicos. Até aí, tudo bem. A questão para mim é... Você vai entregar algo bom? Você sabe o que você tá fazendo? Claramente, a gente tem visto que esses profissionais aí, desses últimos anos... estão fazendo muita merda. Muita merda. Principalmente dando pauta, dando foco nessas ideologias.
que, como eu disse, na boa, tá chato, tá ruim, tá estragando. Tá estragando. Cara, como eu falei, os filmes de super-heróis viraram palcos ideológicos. E não tem nada a ver de filme de super-herói ficou maçante, ficou desinteressante, as pessoas não estão mais... Cansou, ficou cansativo. Muito pelo contrário. E Deadpool e Wolverine provou isso. Tem os seus problemas ali? Tem. Mas ainda, o foco principal foi no entretenimento. Logo, a gente já consegue ver isso devido ao seu faturamento, né? Digamos que nós discordamos de algumas coisas do arco do personagem, ok? Principalmente o afastamento dele do Capitão América, mas que foi importante para ele se tornar um herói. Meus queridos, é o seguinte, esse vídeo vai demorar, tá? Vai ser um vídeo mais longo, eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês fiquem comigo até o fim, para eu poder ver realmente que vocês estão gostando e assim eu posso trazer mais vídeos reacts aqui no canal. Logo, também eu gostaria de ver a sua interação aqui embaixo, tá? Então vai ser um vídeo bem... Obviamente eu vou dar umas gaguejadas, vai ser um pouco diferente, vai ser sem cortes, tá? Vai ser sem cortes, vai dar isso vai acontecer, isso é normal. Então, para ser mais dinâmico e mais rápido e a gente mandar aí, trazer mais conteúdo para vocês, tá? Então, fique até o fim aí para ajudar mesmo aí no nosso conteúdo aqui no canal, tá bom? E eu quero ver também vocês aqui interagindo aqui no chat, aqui embaixo, tá bom? Solo, um herói com luz própria. Ter o outro lado sendo representado também faz parte de uma boa história. Estamos falando de um período que os movimentos negros foram, de certa forma, necessários para o debate. Contudo, apoiar o radicalismo é que é errado. O debate é sensacional. As leis racistas foram derrubadas. E o movimento negro tem sim sua importância. Contudo, o ódio nunca deve ser endossado. Então, Sam Wilson era esse personagem que representava isso. A mensagem antirracista desse personagem, como Falcão, é muito mais importante, na nossa opinião, do que qualquer mensagem desses personagens atuais lacradores, que pregam a segregação, pregam inclusive o revanchismo. Tornar o Falcão Capitão América foi prejudicial? Aguarda aí. Então, continuando aqui, após ele se separar do Capitão América ali, e ele procura a ajuda do Pantera Negra. E ali ele obtém as suas asas, ok? Lembrando que desde a entrada do Falcão na revista do Capitão América, eles mudaram o nome da revista. Se tornou, então, Capitão América e o Falcão. E essa revista durou até a edição 222 de junho de 1978. Antes da gente continuar, meus queridos heróis, vocês estão gostando desse nosso bate-papo? Não esquece de curtir, compartilhar e comentar aqui. O que vocês... Isso aí serve pro meu canal aqui também, tá? Vou aproveitar aí o gancho dos meninos. Por favor, o like é de graça. E também quero ver a sua interação aqui embaixo. Vocês acham da mensagem anterior antirracista do Sam Wilson para essa mensagem de hoje em dia? Muito bom, das mensagens é mais eficaz para combater o racismo? Mas eu queria falar uma coisa para vocês de algo que eu acho muito complicado, principalmente para quem endossa esse pensamento atual antirracista, que bebe muito desses movimentos revolucionários negros e violentos da época lá dos anos 60. Chamaram os negros, por exemplo, de Capitão do Mar. Eu acho muito zoado isso aí. É muito estranho. Sério mesmo, sério. Eu acho muito estranho que muitas pessoas, inclusive, que têm a bandeira antirracista, aceitam que negros como Tony e eu sejamos chamados de Capitão do Mato. Cara, isso já inclusive rolou processo aqui com um político famoso. E a pessoa, o professor político ganhou. Ganhou, exatamente. Mas, cara, que a gente tem que falar algumas coisas ainda sobre o Falcão ser um personagem peasant. Em Avengers número 181 de março de 1979, o representante do governo, Wayne Peter Gunch, estabeleceu que os Vingadores só poderiam ter 7 membros em seu grupo, que na época passava de 20, e um dos membros deveria ser de uma minoria. Presta atenção aqui, porque nós vamos falar sobre cotas raciais. Aí já começou, né? Essa revista, inclusive, é desenhada pelo lendário John Byrne. Vamos ler aqui, então. Portanto, para recuperar os seus privilégios, vocês terão que reduzir o número de integrantes para 7. Outros agentes podem ser convocados em emergências, mas terão de se submeter à confirmação de identidade.
Eu não estou mostrando nada disso. Como líder da equipe, eu deveria fazer as determinações. É verdade, Homem de Ferro. Mas não podemos ficar sem os privilégios. Tem razão, capitão. Ninguém tem objeções? Neste caso... Tô gostando dessa leitura de tiragem aqui, hein? Tá, ó, sensacional. Joguinho ali de balãozinho, de conversa, ó. Tá top. Os 7 membros serão... O quê? Espera aí, Grinch. O quê? Você não pode determinar quem serão os Vingadores? Quem você pensa que é? Eu sou o governo. Mais alguma pergunta? Ótimo. Esta lista foi preparada pelo Conselho, tendo como base habilidades, lealdade e regras aplicáveis. Os membros são os seguintes. Permanecendo como líder, o Homem de Ferro. Seguido pelo Visão, Capitão América, Feiticeiro Escarlate, o Fera, a Vespa e, por último, o Falcão. Quem? Mas por que ele e não eu? Os únicos poderes desse cara são voar e falar com pássaros. Ele nem mesmo é um vingador. O Gavião Arqueiro tem razão, Grinch. Não podemos arriscar o desempenho da equipe, incluindo um membro sem treinamento. Presta atenção na resposta do Grinch. O governo querendo cota racial. Já é zoado, cara. O governo escolher os Vingadores. Presta atenção, porque Cara. o governo está sendo autoritário aqui. Lamento, mas tem que ser assim. Já que o Pantera não está disponível, se os Vingadores quiserem o apoio do governo, terão de acatar as normas. E isso inclui oportunidade para as minorias. Muita gente... Isso aí é dos anos 70, cara. Cara, nessa época, olha pra você ver, cara. Meu Muita Deus. gente hoje colocaria a pecha de racismo no Gavião Arqueiro. Exatamente. Muita gente hoje está com um discursinho de que se você é contra a cota racial, se você é contra aquela pessoa que não tem o talento necessário para aquela profissão, você é racista. Não, e é visível que isso aqui é ruim. É visível que é ruim. O governo está errado. Assim como nós acreditamos que cota racial é errada, não resolve, só traz confusão. O próprio Homem de Ferro Exato. falou, nós não podemos arriscar a competência da equipe por conta de cota, velho. E olha a loucura. E é aquilo que eu falei. Por isso que entra pra UCM aqui, você colocar o Capitão América sem soro. É a mesma coisa que colocar ali só por causa de minoria. Coloca ele lá. Mas não tem treinamento. Mas tem que estar lá. Cara, a gente tá falando de um negócio, de uma ameaça que pode chegar ao fim da Terra. De pessoas podem morrer. E você tá querendo focar, deixar um herói de fora, por causa que ele é competente, mas você quer colocar ele por causa de minoria, por cota, cara. Do Grinch, velho. Olha a loucura do Grinch. O Homem de Ferro fala na cara dele. Minorias. O que você pensa que são androides e mutantes? Olha aí. Que é uma minoria se não um androide. Um androide. Só tinha um androide. Nos Vingadores, um androide. Não, é mutante, né, cara? Mutante. Do Grinch, velho. Olha a loucura do Grinch. O Homem de Ferro fala na cara dele. Minorias. O que você pensa que são androides e mutantes? Olha aí. Que é uma minoria se não um androide. Um androide. Só tinha um androide. Nos Vingadores, um androide. Não, e mutante, né, cara? Mutante também. O Fera era um mutante ali. O Pietro também, a Wanda também. Mas vocês estão percebendo que pros lacradores, principalmente atual, se não tá... Cara, eles sempre querem mais. A gente tá falando aqui, ó, os meninos estão falando, a gente tem o Fera, mutante, puta azulzão, um bichão. Tem a Wanda, mulher. Tem o Android, que é o Visão. Porra, cara, já tá bem, né, bem diverso aqui, mas não. Precisamos de mais. Não é suficiente. Mas o próprio governo parece que faz isso pra causar, né? Porque já colocou, já disse que quer um grupo de 7 pessoas. Se deixasse do jeito que tá, já tava bem diverso. Aí parece que já dificulta, já faz, já coloca em um cenário pra criar um bafafá, uma treta ali entre a galera. Também é. Mulher. Cara, Não, ela também é mutante. sim. E mulher. Exatamente. Cara, totalmente sem sentido. E assim, esse diálogo é sensacional. Porque mostra o quanto ser autoritário é errado. Esse negócio de cota é errado, cara. Você tem que ir pelos talentos. Então, muita gente... Eu já falei isso aqui 2 vezes, né? O que o Tony trouxe agora aqui, 2 vezes. Eu quero ver uma pessoa capaz que esteja lá realmente por mérito, porque teve lá, não por causa de cota, não porque conseguiu, porque faz parte de alguma ideologia, alguma bolha. Não. Eu quero que esteja lá porque você merece. E quando se trata dos filmes, eu tô reclamando, é que eu não quero que você coloque o seu viés lá. Claro que a gente tem bons filmes que ele trouxe
ideias de alguma coisa que ele vivenciou. Mas tem que saber dividir o profissional dessa ideologia. E tem. O Peter disse, eu sei disso. E tem bons profissionais que sabem fazer isso. Novamente, eles vão desandar em algum momento, mas até aquele dado momento onde focou no entretenimento, aí tá show, tá de parabéns. Hoje estaria dizendo que Homem de Ferro e os outros Vingadores são racistas. Tem alguma coisa errada aí. Não é assim que falam, a maioria? Exatamente. Tem alguma coisa Nós já errada. sabemos porque o Homem de Ferro não queria o Falcão. Exato. Continuando aqui, o Pietro entra na discussão. O Homem de Ferro tem razão. Esta situação é absurda. Os Vingadores formam um grupo de elite. Um grupo de elite desfalcado. Se não recuperarmos nosso status prioritário, Mercúrio, acalme-se. Além disso, eu me responsabilizo pela competência do Falcão. Você não entendeu, capitão? Os Vingadores deveriam estar acima da intervenção de qualquer governo. Por que considerar? Aí, de repente, o Pietro tem um problema aqui e a história vai para outro lugar. Mas isso aqui é lacração ou não? Hã? E o Tony já ressaltou. Todos os personagens aqui que foram contrários à entrada do Falcão seriam chamados de racistas. Você vai chamar o próprio Falcão de racista porque ele ficou contra isso. Exatamente. Aqui vem a parte based do personagem. Falcão o foi personagem que se achou, cara. Pô, esse é o Falcão que nós queríamos. Exatamente. Ele não queria entrar por cota. Exatamente. Olha só o diálogo do Falcão não militante. Escute, alguém parou para pensar que talvez eu não queira ser um Vingador? Sabe, desde que a gente parou de atuar juntos, eu percebi que trabalho melhor sozinho. Não foi ideia minha, Sam. O governo quer as minorias participando. Nem perguntou pra ele, olha só. Se você não aceitar o convite, nossos privilégios vão ser suspensos. Olha, Steve, percebe como isso é desagradável? Eu não quero apenas preencher uma cota. Concordo. Porra, cara, mas nós estamos isso- passando por maus momentos. Faça isso por mim. Está bem, Steve. Quando se trata de convencer os outros, você não poupa argumentos. Tá aí, o Falcão continua ainda aí com sua essência. O cara que não... Bom, aí sim, vocês percebem? Olha que diferença, Falcão. É isso aí sim, cara, isso é bacana. Cotas. O cara que não quer migalhas Contra, dos outros. isso, ele quer mostrar que ele tá lá por mérito. Ele quer estar lá. Isso é a diferença. Esse é o profissional. Por causa do amigo Steve Ross. Do amigo e mentor. E mentor, o cara que trouxe ele para a visibilidade, mostrando aqui neste ponto que a amizade, os interesses, valores pessoais são muito mais fortes do que qualquer militância política vindo principalmente do governo americano. Todas as 11 edições que ele faz parte dos Vingadores, era visível que ele não se encaixava e não queria estar ali de jeito nenhum. Ele só ficou pois o seu amigo e ex-mentor pediu muito, foi para o bem dos Vingadores. E quando ele conseguiu a oportunidade, ele pegou o beco. Ele saiu fora. Ele que saiu bacana. desse negócio de cota que tá ali porque é negro. Nem o Sam Wilson queria estar incluído num grupinho por causa de cota. O Sam Wilson nunca quis Exemplo, ser o cara. Capitão América Isso na minha tem que ser vida. diferente. Ele queria Isso ser tem um que Falcão. provar. Eu trabalho melhor sozinho. Foi o que ele disse. Veja que interessante aqui, Top meus queridos demais. heróis. Nós tínhamos um personagem que podia dialogar com as duas vertentes do movimento negro. Foi alguém que, assim como meu irmão e eu, já foi chamado de Capitão do Mar. O Sam, assim como nós, consegue compreender a perspectiva de muitos negros que se acham vítima e, por conta disso, acreditam que têm justificativa até de serem violentos. Nós, assim como o Falcão, não acreditamos em cotas. Elas atrapalham muito mais do que ajudam. Meu irmão Exato. e eu, assim como muitos negros, e da mesma forma que o primeiro herói afro-americano dos quadrinhos, queremos ter nossa luz própria. Agradecemos a ajuda, mas não precisamos que brancos venham aqui nos ensinar a ser negros. Você quer ajudar de verdade? Caramba, hein? Vou fazer o meme do Elvis. Vou fazer o meu. Depois corta aqui. Vou até aumentar aqui rapidão, ó. Vou colocar aqui na tela assim, ó. Que lapada! Nossa! Top demais! Top demais! Mandou bem demais, cara. Nossa! Que foda, hein? Que foda, hein? Crie oportunidades de emprego para os negros. É isso aí, um ótimo exemplo, Tony. É o que o Sam falou.
É o que o Sam falou. Exatamente. Lá na sua primeira HQ. Infelizmente, a criminalidade e a pobreza são os piores problemas dos negros. Exatamente. E, de certa forma, de toda a humanidade. Você está entendendo? A pobreza, a miséria, infelizmente, assola todo mundo. Elvis e eu estamos em busca de oportunidade há muito tempo. Estamos aqui no YouTube porque nós conseguimos uma oportunidade que... E eu sou prova disso, hein? Eu estava lá, novamente, eu estava lá com o Tony, com o Elvis, que estavam com 15 mil inscritos e conseguiram, não foi ninguém, não foi Peter, não foi ninguém vindo aqui e vocês querem uma ajudinha? Não, eles fizeram por merecer. Eles correram atrás, estavam lá, se esforçaram e continuam fazendo esse esforço. Continuam mostrando que eles conseguem. Então aqui, cara. E hoje eles são quem são, né? Tem o Heróis e Mais, graças a eles mesmos. Eles conseguiram esse espaço, olha só. E você que tá aí agora, nos deu, independente de se somos negros ou não, você gosta do nosso conteúdo, você curte, você deixa o like. E hoje também temos parceiros que não estão nem aí para nossa cor, mas sim para os nossos resultados. Por exemplo, Jonas Bressan, do curso B-Way, um curso de inglês, um dos mais... Apoia aqui também o canal. Jonas Bressan já se mostrou que é uma pessoa incrível, né? Principalmente em relação ao que aconteceu lá, o cancelamento da Oi Sakura. Ele é uma pessoa diferenciada, né? Porque a gente sabe quais são os problemas que a gente tem por falarmos a verdade aí, por lutarmos contra o progressismo, a agenda woke. E logo tem muitas pessoas, muitos empresários que não apoiam, né? Justamente dizer, quem sabe um dia isso mude. Mas o Jonas Bressan é um caso à parte. E eu bato palma pra ele, é uma pessoa incrível aí. Obrigado, né, Jonas Bressan, por dar esse suporte aí pra liga. Vendidos no Brasil. Esse cara simplesmente está dando oportunidade de pessoas aprenderem inglês com um preço justo para negros e brancos. O Tom Dimas, por exemplo, com a sua fórmula de enriquecimento online, ensina negros e brancos a trabalharem na internet de forma honesta e segura. É assim que você ajuda as pessoas, é assim que você ajuda os negros. Aqui no comentário fixado, o link dos dois para você. Então, meus queridos heróis, Sam Wilson foi introduzido no MCU, inclusive no filme que é quase unanimidade entre os nerdolas como o melhor filme da Marvel. Sam foi adaptado. Exato. Ele não tem as capacidades surreais que ele tinha na HQ. E aqui... Pra alguns, se é que vocês me entendem, o filme Madame Teia é mil vezes melhor. Ele é um militar, mas mesmo ele não sendo tão interessante quanto as HQs, ele foi abraçado pelo público, amado pelo público. Anthony Mackie fez um ótimo papel como Falcão, vestiu o manto do personagem e honrou o nosso querido Falcão. Contudo, aquele personagem que queria luz própria, que dialogava com as duas partes da militância dos direitos dos negros, acabou vestindo o manto do personagem que ele mesmo queria sair das sombras. Os roteiristas esqueceram totalmente a essência desse personagem para incluir uma narrativa de que o Capitão América atual poderia ser o Sam Wilson, deixando assim de lado o Falcão. O Sam Wilson não ficou apenas na sombra do Capitão América, ele se tornou o Capitão América. Prestem atenção, meus queridos heróis, o Sam ficou vazio, ele tem outro nome, ele deixou de ser realmente o que ele foi criado para ser, para favorecer o ego de brancos, supostamente defensores do direito dos negros, e também de negros que supostamente defendem o direito dos negros. Na edição que ele se afasta de seu mentor, nesse quadro, mostra o momento que ele se torna o Falcão, o herói, e não o Falcão ajudante do Capitão América. Na última edição que ele participou dos Vingadores, ele voa livre, pois não tem mais obrigação governamental de estar em um lugar que ele não quer, apenas para que aquele governo sinalizasse virtude. Agora compare esses dois momentos com essa cena terrível da série Falcão e Soldado Invernal. É isso aí! Aquele lá é o Falcão Negro! Tô dizendo! Não, esse é o Capitão América. Nós já estamos finalizando esse vídeo, meu querido herói, minha querida heroína. Desde já, muito obrigado pela sua audiência até aqui. Mas vamos para um momento bem triste. Queremos só mostrar esses comentários para vocês aí. Olha só. Vamos lá.
Caramba, cara. Esses comentários, meus queridos, nós encontramos na seção de comentário de criadores de conteúdo que acreditam que estão combatendo o racismo. Elas destilam um ódio bem parecido com o ódio que eles dizem combater. Dizem Mesmo que essas é. pessoas acreditem que estão fazendo bem, essas pessoas, na verdade, estão muito mais atrapalhando e, de certa forma, sendo hipócritas, pois atacam dois negros pela mesma causa antirracista. Meus queridos heróis, muitos criadores de conteúdo que inclusive nós gostamos, infelizmente endossam narrativas que empoderam esse tipo de comentários contra negros como nós. Elvis e eu não cagamos regra aqui pra ninguém, nós estamos aqui pra isso. Mas nós acreditamos que heróis inspiram pessoas. Com certeza. Apesar de ser usado hoje pela militância woke, foi em sua origem, como nós mostramos aqui e provamos, um ótimo exemplo para combater o racismo. Então, Exato. A construção dele foi muito boa, olha pra vocês verem. E novamente, eu disse no meu vídeo, na análise do filme, eu não consigo enxergar da forma como o próprio Sam Wilson se posiciona na UCM, olhar pra ele e ser o meu herói. E não é por causa de ser negro, mas que a gente já passou por isso, né? Não tem que nem ficar falando sobre isso. O problema é que a forma, a construção que eles fizeram aqui não dá pra gente conseguir aceitar essa narrativa. E tá tudo bem eu não aceitar ele como sendo meu herói. Eu não consigo enxergar ele como meu herói. Não consigo. Não dá. Como Capitão América. Como Falcão, tava muito bom. Tava muito bom. Mas com o Capitão América eu ainda não consigo ver ele nesse manto. Não consigo. aprenda com o Sam Wilson. Deixa seu comentário aqui. Muito obrigado a você que chegou. Pessoal, é o seguinte, nós estamos chegando aqui no fim, né, os nossos queridos heróis, vou até colocar aqui no meio aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse react aqui. Se gostarem, por favor, deixem o like, comente aqui, deixe a sua opinião sobre isso que a gente viu, sobre o nosso debate aqui. E eu gostaria de saber se você quer ver mais reacts aqui no canal. Se sim, opa! Ups, se sim, eu gostaria de dizer que teremos mais, tá? Já tenho uns 2 vídeos aqui pra gente fazer react aqui. E eu conto com a sua presença nos nossos outros vídeos, reacts e lives aqui no canal, tá bom? Deixa a sua opinião aqui embaixo, que é muito importante. O like e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, meus queridos. Me fui.